Pronto, então o Rafael vai mostrar agora o pêndulo simples que ele fez o programinha dele, né? Pêndulo plano, na verdade, né? Usando Lagrangiana, né, Rafael? E método de Range-Kutta de segunda ordem. É isso mesmo. Resolvendo a Lagrangiana numericamente usando técnica de Range-Kutta. Bora lá, É, explica aí o que você fez. primeiramente coloquei as variáveis constantes que já tem no problema. Coloquei o intervalo de energia. Aquela energia que tem no problema não deu certo no meu, então eu variei uma aqui diferente, para dar a figura certinha que tem lá no problema. Então vai Certo. de 0,02, de 0,02 até 0,32. E aqui o tempo também, o tempo final para 2, para dar mais de uma volta e fazer o círculo certinho também. E aqui é os índices. Esses índices aqui, eles são diferentes. Tem um pro loop maior e outro pro loop menor. E para plotar, eles vão usar uma matriz só. Para em vez de plotar cada loop, plotar um gráfico, né? Eu plotei tudo no final só e, por exemplo, a matriz com a energia, a primeira energia, ela vai dar uma quantidade de posições e uma quantidade de momentos. Bem no próximo a energia vai plotar na mesma, vai colocar os valores na mesma matriz, só que na frente dos dados. Ou seja, ficar uma linha gigante de dados do tempo zero até o tempo tn, depois do tempo zero até o tempo tn, tudo repetindo. Ia ficar só uma matriz para plotar no final. Daí então calculei primeiro as posições e os momentos para o momento positivo, calculado pela energia, que é aqui em cima. Ó, aqui em cima primeiro você calcula o momento a partir da energia, o momento positivo, o momento negativo só troquei o sinal. Então tem aquele momento para aquela determinada energia. Calcula o K1 para a posição, calcula o K1 para o momento, depois o posição T meio, depois o momento T meio, depois calcula o K2 para a posição, o K2 para o momento, depois calcula, enfim, a posição para o tempo T, Tn, quer dizer, então T mais delta T, depois o momento para o T delta T. E depois substitui na matriz. E faz o mesmo processo, só que daí com o P negativo, trocado o sinal, salva também em outra matriz, daí depois plota. Vai botar primeiro as posições dividido por π com os momentos dessa mesma posição, depois os posições com tempo com o momento negativo, depois para circular total, para fazer o círculo completo, vai plotar agora o tempo do momento positivo na matriz dos momentos negativos, depois vai plotar as posições do momento negativo com o momento positivo. Deve fazer o círculo certinho, né? Certo. Onde é que se calcula o momento inicial? Mostra para mim, por favor. É aqui, ó. Momento inicial, positivo. Certo. Você pode abrir aí aí no Teams mesmo, a aula minha da aula da quarta-feira passada. Quero te mostrar uma coisa. Tá, vou ter que cancelar. Você quer que eu mostre para todo mundo? Não precisa Compartilhando também? cancelar, não. Só quero que você volta para o Teams e abre o arquivo lá que está compartilhado. É que eu vou ter que compartilhar a tela toda. Ah, tá, entendi. Aí. Foi isso aqui? Tá compartilhado aí a aula 18, né? Aí, isso aí. Volta aí algumas, sobe a barra vertical, desce o texto. Ah, sim. Sobe mais. Aí, não, acho que é a página 3, se não me engano.
página anterior. Aí. Olha o K2, como é que é calculado. Não, não é na energia que eu quero mostrar para vocês. Energia aqui embaixo. Vê se eu defini energia. Certo, tudo bem. Então, essa equação aí. O que acontece se o θ for zero? No instante inicial, Essa segunda parcela aqui pode ficar zero. zero, né? E como é que é o momento para P0? Zero. Zero. Aí Não, vai você depender vai de ter energia. 2ml ao quadrado e, né? Aí extrai raiz quadrada dos dois lados, vai ficar L vezes a raiz quadrada de 2me. Então tá faltando um L. Na minha conta, deixa eu ver. Tem o L aqui. Aonde? Aqui o L. Tá, então você está definindo em termos do θ zero, né? Isso, θ zero é esse O zero aqui. Mas isso aí é zero para o momento, para o instante inicial. Como está definindo, não, tudo bem. Aí isso aí vai zerar tudo, É, vai zerar. Eu só quis deixar simplificado aqui. mas ainda assim está faltando um L. Deixa eu ver. O que que é o I ali? É a energia, né? Tá, esse aqui vai passar para cá. Depois ele é quadrado. É, o I é a energia. Uhum. É, realmente tá faltando. Deixa eu ver aqui. Na primeira página aí desse arquivo meu que eu compartilhei, lá também está faltando um L quadrado. Então a fórmula correta seria o I menos MGL. Ah, sim, tem outra fórmula que você usou que não tinha esse L ao quadrado aqui embaixo. Acho que é essa que eu É, cliquei. então, está faltando um L quadrado ali. É, aqui, 2m ó. quadrado na primeira página. É essa daqui. Essa daí mesmo. Esse termo aí é P quadrado sobre 2ml ao quadrado. Ah, sim, então ficaria. Então aqui no final teria um L ao quadrado também. É. Aí tu diminuiu o tempo agora. É. Ah, tá, mas agora eu posso colocar a energia original. Deixa eu ver. Vai de quanto? Quanto minuto? 0,1. 0,01. A 1.6, né? Coloca 0.1, 0.1, 1.6. Vão dar 16. Porque você não está no regime aí, você não vai estar no regime de oscilações não lineares. Uhum. Bom, lá em cima começa o regime de oscilação não lineares, mas essas curvas eram para estar fechadas. Tem que dar uma olhada com calma no seu script. É, aumentando o tempo ele vai fechar, só que mesmo assim não fica igual da figura. Aumentando o tempo final. É, então aumenta o tempo final. Vamos ver.
O tempo significa uma oscilação completa, né? Pronto. É isso aí. É isso aí. Tá certo. Uhum. Tá dando um probleminha ali no... que ele não tá obtendo o mesmo ponto, mas tá legal. Esse resultado já tá bacana. Demonstra o de fase de um pêndulo plano, né? Isso. É. Tá, agora eu saber explicar fisicamente o que representa esse pêndulo plano. Uhum. Quer que eu explico? Por favor. O pêndulo plano depende do ângulo, né? Quanto maior a energia colocada nele, maior vai ser a amplitude. Então, quanto maior a amplitude, mais difícil vai ser para ele voltar à posição inicial. Quando a oscilação é muito pequena, o intervalo de energia vai ser curto, então tem essa oscilação menor aqui. E quanto maior a energia, mais difícil vai ser para ele retornar para o centro. Então, às vezes ele nem retorna, às vezes ele dá uma volta completa em vez de fazer a Qual que é oscilação. o formato dessa primeira curva aí central? É. É a curva com a menor energia. Então a O que isso oscilação é pequena. representa? A amplitude é menor. Mas o que representa isso aí? Representa uma oscilação completa aí. Simples. Não, não é isso, não. Você tá no regime de pequenos ângulos de oscilações. Isso. Uhum. O que significa dizer que o pêndulo simples tem o mesmo comportamento de um oscilador harmônico simples. Então, essa curva aí é uma curva de uma circunferência, e a equação que descreve esse regime é uma equação diferencial linear. Por isso que você tem um diagrama de fase que é representado por uma circunferência, né? Onde a velocidade angular e a posição angular, elas são defasadas de 90 graus. Então, a mesma explicação que a gente teve lá para o pêndulo, para oscilações simples, né, a gente pode descrever esse movimento aí em um regime onde a aproximação de seno de θ pode ser considerada igual ou aproximadamente a θ. Né? Então, a equação que descreve o pêndulo simples para pequenas oscilações é uma equação diferencial de primeira ordem linear. Entendeu? Entendi. Aí, à medida que o ângulo vai aumentando, o seno de θ vai ficando diferente do valor de θ, né? E aí você não pode usar esta aproximação. E a equação diferencial que descreve o movimento, né, num regime de altas energias, não é uma equação diferencial linear. Entendeu? Ok, entendi. Agora, o que acontece entre a última curva fechada e a curva aberta? A primeira curva aberta. Aí, nesse regime. Já começa a aparecer a excentricidade da equação não linear, né? Como você disse. Mas qual que é o comportamento do pêndulo aí? O Ele está pêndulo, indo para o regime contínuo, né? O que isso, acontece? Plota assim, lá no seu gráfico de -2 a 2, por exemplo, para ver o que acontece. Isso? Pode colocar o período aumentar o período, né, para ter as curvas fechadas. Três não é o suficiente? Vai aumentar o tempo de cálculo. Não, aqui. É porque, como eu disse, né? Fica tudo numa matriz só, então não demora muito, não. Tá, mas tá esquisito esse resultado. Não era isso que eu tava esperando. Bom, o que iria acontecer é o seguinte, um regime periódico, né? Um sistema periódico. O que você vê ali em torno de zero, né? x, y, zero,
você vai ter o mesmo em torno do ponto 0 e 2, 0 e menos 2, 0 e menos 4, 0 e 4, entendeu? Sim. 4. Bom, mas o que significa entre o primeiro e o último, né, a linha fechada e aberta? Significa quanto mais energia, o pêndulo vai funcionar com o movimento, a massa que está presa a, a corda vai desenvolver um movimento circular. Entendeu? Então ela vai ficar dando volta em círculos, né? Por isso esse sistema aí, Sim, entendi. entendeu? Agora sim, não, é porque antes ele tava, tipo, fazendo oscilação pequena e tudo Na última curvada, o pêndulo ele vai de 0 a 180, de 180 passando por 0 até menos 180. Ele vai ficar oscilando assim. Uhum. Daí depois ele fica dando em círculos, né? Por isso que... É que nem aquele brinquedo do parque, como é que chama? Kamikaze? Que é um pêndulo, né? Aquilo ali é um pêndulo físico que vai oscilando, e à medida que vai oscilando, o motorzinho dá energia até ele ficar parado lá em cima, aí volta. Aí ele volta no sentido anti-horário. Fica parado lá em cima, volta no sentido horário. Até o momento que ele dá uma volta completa. Bom, eu vou falar na aula de hoje sobre equações diferenciais ordinárias de segunda ordem, né? E o objetivo é que vocês saibam usar o método de Range-Kutta para equações diferenciais de segunda ordem. O que a gente fez foi usar o RK2, né, em equações diferenciais de primeira ordem. Talvez você fazendo esse sistema usando o RK4 possa melhorar um pouco o seu resultado aí, tá? Muito embora esse método já descreve muito bem o pêndulo de um pêndulo plano. Obrigado, viu? Ok. Posso compartilhar aqui Nada. meu... Como é? Pronto. Então, hoje nós vamos falar sobre equações ordinárias de segunda ordem. Tá. O que é uma equação diferencial ordinária de segunda ordem? Bom, uma equação ordinária de segunda ordem, ela tem essa característica aqui, né? Seja y, né, uma função de x, então uma equação diferencial de segunda ordem é uma função que tem a derivada segunda de y em relação a x, mais uma função que eu vou chamar q de x, multiplicada pela derivada de y em relação a x, que é igual a uma função que eu vou chamar de r, que é dependente tanto de x quanto de y. Em geral, na física, nós sempre descrevemos as propriedades de sistemas físicos usando equações diferenciais, né? E elas podem ser reduzidas a equações desta natureza.
E o que são equações destas natureza, né? Aqui o y como função de x. E como lidar com estas equações? Essas equações diferenciais de segunda ordem, ou equações diferenciais de ordem superior, ela sempre pode ser reduzida a equações diferenciais de primeira ordem. Né? Vocês devem ter visto isso em equações diferenciais, vocês devem ter visto isso lá em cálculo numérico, né? E hoje a gente vai rever equações diferenciais ordinárias de segunda ordem e aplicar um método de Range-Kutta de quarta ordem para resolver esses tipos de sistemas, esses tipos de problemas, né? Então, a gente pode escrever o seguinte, que equações diferenciais, colocar EDO de segunda ordem, ou ordem superior, podem ser reduzidas a um conjunto de equações diferenciais de primeira ordem. Muito bem. O que a gente viu até a aula de hoje foi usar o método de Range-Kutta de segunda ordem e também o método de Euler para resolver uma equação diferencial de primeira ordem e não de ordem superior ou de segunda ordem. Então, na aula de hoje, eu vou mostrar como transformar uma equação de segunda ordem ou em uma equação de primeira ordem. E depois, em seguida, aplicar o método de Euler e o método de Range-Kutta, né? Então, esse conjunto de equações de primeira ordem, ele pode ser resolvido tanto pelo método de Range-Kutta ou qualquer outro método numérico. Vocês já viram esse tipo de problema, esse tipo de solução para equações diferenciais de segunda ordem? Já? Já vi uma vez. Quais disciplinas? Mecânica clássica. Mecânica clássica, mas vocês resolveram numericamente? Sim. Quais o sistema vocês resolveram? Pêndulo duplo. Ah, vocês já resolveram pêndulo duplo e deu certo? Não sei se é a palavra certa, mas nós fez. Diga pelo Daniel, né? Eu não sei nem como que faz isso. Eles falando por ele. Mas o fato de a gente ter resolvido o oscilador, professor, a gente resolveu uma segunda ordem do mesmo método Sim. nas aulas passadas. Tudo bem. Usando o Range-Kutta de segunda ou de quarta ordem que vocês fizeram? Quarta Eu fiz ordem. de segunda e de quarta. Segunda e de quarta? Bom, agora eu fiquei na dúvida se eu continuo ou se eu passo para outro problema. Ah, não, eu falo assim porque a gente já fez no oscilador harmônico. A gente obtinha a velocidade ou o deslocamento, que a gente reduz para uma de primeira ordem e resolve um sistema. Tá, É só eu para vou... deixar avisado que a gente tinha feito, senão você pode continuar. É só falando só por falar mesmo. Tá, eu vou continuar com o meu planejamento, porque às vezes não são todos os alunos que viram, tá?
Não, então, eu vi, mas eu não lembro não, professor. Oi? Eu vi, mas eu Entendi. não lembro não. Eu vi, mas eu não lembro não. Pode passar aí. Tá. Porque a parte de solução de equações diferenciais de segunda ordem é muito importante e eu acho que vocês devem fixar na memória de vocês, ou aprender, que é a palavra mais correta a ser usada, a como resolver um problema em física usando equações diferenciais de segunda ordem, né? Então, por exemplo, seja uma EDO de segunda ordem. De que forma? Da forma como a gente escreveu aqui, né? Ou seja, derivada segunda de y em relação a x, mais uma função q de x, vezes a derivada de y em relação a x, igual a uma função r que depende de x e de y. Em geral, as equações diferenciais de segunda ordem têm estas características, né? Ou é uma variação desse tipo de equação. Então, o que a gente faz? Para transformar essa equação em uma equação diferencial de primeira ordem. O que a gente faz é definir uma variável auxiliar. Então, define-se uma variável auxiliar que eu vou chamar de variável z, né? Como é que vai ser essa variável z? Função de x e y, como sendo o quê? Vocês que viram aí, como é que a gente define? Derivada primeira? Derivada primeira de y em relação a x. De tal forma que quando eu defino essa função auxiliar como sendo a derivada primeira em relação a x, eu vou tornar esta equação diferencial em uma equação diferencial de primeira ordem. Primeira ordem. Né? Então, de forma que a equação diferencial, a EDO, né, de segunda ordem, é escrita como um conjunto de duas equações diferenciais, né? Qual que é a primeira? A primeira que a gente definiu aqui, a derivada de y em relação a x igual a z, né? E onde tiver uma derivada primeira de y aqui, eu substituo por z. Então, é escrita como um conjunto de duas EDO de primeira ordem. Quais são essas duas EDO de primeira ordem? Então, a primeira, como eu defini, como z, como função de x e y, né? Vou inverter. Ou seja, derivada de y em relação a x como sendo a derivada de y em relação a x como sendo a função z, que depende de x e y, é a primeira EDO, e a segunda EDO é a derivada de z, que é a função de x e y, opa, em relação a x, e esta equação vai ser descrita de que forma?
como eu tenho uma derivada segunda de y aqui, né, em relação a x, a derivada segunda de y em relação a x vai ser igual à derivada primeira de z em relação a x. E isso aqui vai ser igual a r de xy menos qx multiplicado né, pela derivada primeira de y em relação a x, que é o próprio z que a gente definiu. Z de xy. Então, desta forma, eu transformo uma equação diferencial de segunda ordem em duas equações diferenciais de primeira ordem que são acopladas. E aí, eu posso reescrever esse conjunto de equações da seguinte forma. Eu vou chamar dy dx de uma função f que depende de x, y e z. E vou chamar a derivada de z em relação a x de uma função g que é dependente de x, y e z. Por que eu defino isto? Porque agora eu tenho duas funções que são interdependentes e o meu objetivo agora é usar o método de Euler e o método de Range-Kutta para calcular os valores destas derivadas. Na física, eu tenho muito problemas e sistemas que que são descritos né, em termos de equações diferenciais desta natureza. Né? Então, os estados desse sistema eles estão relacionados às soluções desse tipo de equações diferenciais. Alguma dúvida? Se quiserem escrever no chat, pode escrever, tá? Se tiver dúvidas. Agora que eu estou vendo no chat, o Maurício está falando que não fez o problema anterior, Maurício. Maurício ainda está na área? Então, tudo bem. Vamos continuar. Então, veja bem. Se eu quero resolver uma equação diferencial de segunda ordem, eu vou... Foi uma atividade antes que eu não fiz. Oi, Maurício. Posso continuar, Maurício? Ou você quer falar? Não, pode continuar, professor. Tá, beleza. Então, olha só, agora que eu tenho que resolver uma equação diferencial de segunda ordem, eu vou fazer resolvendo duas equações diferenciais de primeira ordem. Em geral, a gente já estava fazendo isso, né? Nós já estávamos fazendo isso, em vez de calcular, por exemplo, no oscilador harmônico, em vez de calcular a posição, estávamos calculando a velocidade e definindo a velocidade a partir da posição. Então, vamos fazer agora usando a solução, usando a técnica de Euler, o método de Euler, né? Então, solução. Bom, a gente está falando do método de Euler para fins didáticos, porque o método de Euler, a gente sabe que quando envolve sistemas que produzem oscilações, ele já falha, ele não descreve sistemas que não são lineares. Né? Solução usando vocês devem ter feito, né,
o oscilador harmônico simples usando o método de Euler e usando o método de Range-Kutta de segunda ordem. E devem ter visto que o método de Euler não descreve o comportamento de um oscilador harmônico simples, por se tratar de um sistema oscilatório. E a correção ao método de Euler, ou aprimoramento do método de Euler, que é o método de Range-Kutta, né, já corrige os problemas que ocorrem no método de Euler. A diferença é que o método de Range-Kutta ele envolve o cálculo da função em meio caminho, enquanto que a função, o método de Euler, nós calculamos a função no ponto n mais 1, a partir da função no ponto n, mais o passo h, o incremento, né, da função, vezes a função na posição xn, yn, zn. Né? E, da mesma forma, zn mais 1 vai ser a função na posição zn, mais o incremento h, mais vezes, né, multiplicado pela função g na posição xn, yn, zn. Né? Lembrando que essas duas definições do método de Euler vêm da própria definição da derivada, né? Então, se eu chamar f como sendo a derivada de y em relação a x, né, isso aqui vai ser o limite de ΔX tendendo a zero de y na posição x de i, vou colocar x de i mais 1, mais y na posição x de i dividido por ΔX. Né? Considerando ΔX igual a h, né, para um ΔX finito, Lá em cima é menos, professor, no Y. Certo, é verdade, é menos, obrigado. Menos, né? Então, a minha função f, multiplicado pelo h, né? Ou o h multiplicado pela minha função f, vai ser o y na posição i mais 1, menos o y na posição de i. De tal forma que o y, né, na posição i mais 1 vai ser o y na posição de i mais h vezes f. Então, é daqui que surge o método de Euler, né? E você pode aplicar para calcular as duas equações diferenciais de primeira ordem. E agora, vocês vão fazer um exemplo, né, usando... Agora não, né, porque primeiro eu vou mostrar o Range-Kutta de quarta ordem, mas após esse exemplo após eu mostrar o Range-Kutta de quarta ordem, vocês vão resolver um exemplo, né, usando o método de Euler e comparar com o método de Range-Kutta. Então, o exemplo é o seguinte: resolva eu recomendo que vocês façam esse exemplo, tá? Não precisa me entregar este exemplo em específico, não vai fazer parte das avaliações que eu estou considerando para essa unidade, mas é um exemplo didático e vai ser bom para que vocês aprendam, aprimorem, né, as técnicas numéricas de resolução de problema.
Então, resolva a seguinte equação diferencial de segunda ordem. Usando o método de Euler. Então, você tem a derivada segunda de y em relação a x, mais 30 vezes a derivada de y em relação a x, mais 200 y igual a 1000. Use x variando de 0 a 1, e considere as seguintes condições de contorno. Y0 igual a 0, e a derivada de y em relação a x no instante inicial como sendo 0. Solução analítica para esta equação, né? Então, vocês vão comparar com a solução analítica. Compare com a solução analítica, né? A solução analítica, y de x, coloquei t ali, né? Não é t, é x. Então, y em x igual a 0 e a derivada de y em relação a x no ponto x0 também é 0. Então, a solução analítica, y de x, vai ser 5 menos 10 e elevado a menos 10x mais 5e elevado a menos 20x. Ok? Então, vocês vão resolver isso aqui numericamente, usando o método de Euler, e vai também resolver esse mesmo problema usando o método de Range-Kutta de quarta ordem. Solução usando o método é o que a gente chama de RK4. Ok? Então, veja, o método de Range-Kutta de quarta ordem
a gente vai fazer o mesmo procedimento, tá? Levando em consideração o procedimento para se transformar a equação diferencial de segunda ordem em duas equações diferenciais acopladas de primeira ordem, tá? Então, a gente vai ter, lembra que para calcular a equação diferencial de primeira ordem, a gente usa os coeficientes K1, K2, né, para o método de Range-Kutta de segunda ordem, e os coeficientes K1, K2, K3 e K4 para o método de quarta ordem. Então, neste caso, né, as equações elas são resolvidas pelo método de Range-Kutta, usando interativamente os seguintes coeficientes, né? Então, vamos escrever isso. As equações diferenciais de segunda ordem usando iterativamente os coeficientes Lembrando que eu deixei aqui no Teams, né, uma apostila que fala sobre esse método RK4, tá? Esse mesmo exemplo, né, que eu coloquei na página anterior, este exemplo aqui, eu tirei desta apostila, né, que está disponível para vocês aí no Teams. Então, nesse caso, né, do método de Range-Kutta de quarta ordem, nós temos que calcular o y na posição n mais 1, que vai ser igual o y na posição n mais 1/6 da soma dos seguintes coeficientes. K1 mais 2 vezes K2 mais 2 vezes K3 mais o coeficiente K4. E além da função y de n, eu tenho que calcular o z de n, né? Ou y de n mais 1, desculpa. E o z de n mais 1 também vai depender da função z de n na posição z na posição n, né? Mais 1/6 da soma dos coeficientes que eu também devo calcular. Só que agora eu não vou chamar de k, vou chamar de l. Né? Então, eu preciso calcular o coeficiente L1, somar com 2 vezes o coeficiente L2, somar com 2 vezes o coeficiente L3 e somar com o coeficiente L4. Então, o primeiro procedimento na solução numérica de uma equação diferencial de segunda ordem, usando o método de Range-Kutta de quarta ordem, é calcular os coeficientes K1, L1, K2, L2, K3, L3 e K4, L4. Lembrando que esses coeficientes, eles são interdependentes. Né? Primeiro calcula-se o coeficiente K1 e em seguida calcula-se o coeficiente L1. Tendo os valores de K1 e L1, calcula-se K2 com o valor de L1 e calcula-se o L2 com o valor de K1. E de L1 também. De que forma?
Então, vamos lá. O K1, coeficiente K1, vai ser um incremento H multiplicado pela função f na posição xn, yn, z de n. Significa o quê? Que para calcular o coeficiente K1, eu preciso saber a condição inicial do meu problema. Eu preciso saber os valores iniciais, né? Por isso, esse método é chamado de problema de valor inicial. Então, calculado o K1, eu calculo o L1, que também é definido pelo incremento H, multiplicado pela função, agora a minha função é o G, na posição x de n, y de n, z de n. Quem é f e quem é g? A gente definiu anteriormente, né? Deixa eu ver. Aqui, né? O f é a derivada de y em relação a x, ou é o próprio z, né? E o g é a derivada de z em relação a x. Ou seja, é a própria derivada segunda da função. E aqui a gente define quem são elas, né? Quem são esses valores. Alguma dúvida? Então, continuemos. Então, em seguida, eu calculo o K2, que é o incremento H vezes a função f. Agora, a função f, para o cálculo de K2, vai depender da função x na posição n mais meio passo do incremento. E também da função y na posição n mais meio passo de K1. E do z na posição n mais meio passo de L1. Como obter analiticamente esses coeficientes não é objetivo do nosso curso. Vocês devem ter visto isto lá no curso de cálculo numérico, né? Neste curso que nós estamos fazendo, né, física computacional, o objetivo é mostrar como é que usa esse coeficiente para cálculo de problemas físicos, né, e que envolve problema de valor inicial. Muito bem, calculando K2, calculemos agora L2, né, que vai ser igual a H multiplicado, agora a função G, né, na posição xn, mais 1 sobre 2H, yn mais meio de K1, e Zn mais meio de L2. Opa, L2 não, L1. Calculado K2, calculado L2, calculemos agora o K3, que vai ser o H vezes a função f, na posição xn mais meio H, yn mais meio, agora, do coeficiente que eu calculei anteriormente, que é o K2, Zn mais meio do coeficiente L2. Calculado o K3, calculemos agora o L3, que vai ser o incremento H multiplicado pela função G, na posição x de n mais meio de H, yn mais meio de K2, Zn mais meio de L2. Pronto. Agora que eu tenho K3 e L3, calculemos o valor de K4. K4 vai ser H multiplicado por F, né?
na posição x de n mais h, y de n mais K3 e Z de N mais L3. Calculado K4, calculo agora o L4, que vai ser o incremento H multiplicado pela função G na posição x de N mais H, y de N mais K3 e Z de N mais L3. Muito bem. Agora eu tenho, né, aqui todos os coeficientes que eu preciso para se calcular a função na posição y de n mais 1 e z de n mais 1. Lembrando que a cada passo eu tenho que calcular x de n mais 1, que vai ser o x de n mais h. Então, esta informação ela tem que ser atualizada em cada loop, né, do meu sistema. E o que mais? Bom, então é isso. Agora, o que vocês vão fazer é resolver esse mesmo problema, né? Derivada segunda de y em relação a x, mais 30 vezes derivada de y em relação a x, mais 200y igual a 1000, usando o método, né, de Range-Kutta de quarta ordem. Então, vocês vão resolver essa equação usando o método de Range-Kutta de quarta ordem. Derivada segunda de y em relação a x, mais 30 vezes derivada de y em relação a x, mais 200 y igual a 1000. Dúvidas, pessoal? Só refazendo aqui para ficar legível, para quem vai estudar mais tarde as minhas notas de aula. Muito bem. É a mesma equação usando o método de Euler, tá? Vocês podem fazer aí e comparar os resultados usando tanto o método de Range-Kutta quanto o método de Euler. Alguma dúvida? Esse material que eu acabei de passar para vocês na aula de hoje estão aqui. Professor, tem uma dúvida, tá me escutando? Estou escutando. Da maneira que você passou o exercício, é meio que sugerido que, tipo assim, que a gente, sempre quando a gente tiver uma equação diferencial, a gente quebre ela, certo? Faça o nosso o dy dx como uma função de z, basicamente passe tudo para um Range-Kutta de
quarta ordem normal, né? Para uma equação de primeira ordem, né? Sim. Então a gente criaria funções externas para a função que a gente quer. Eu não sei se é possível, ou se você já pensou nisso, da gente fazer uma função externa com range curta e sempre quando a gente colocar uma função lá, ele dá o resultado pra gente. Pode Tem alguma fazer viabilidade? sim, Henrique. Você pode fazer. Na verdade, você tem duas funções externas que você precisa. Uma a gente chamou de Isso. fxyz e a outra g de xyz. Então, você Aham. pode criar uma função externa e toda vez que você vai resolver um problema dessa natureza, você chama essa função. Interessante, eu não tenho nenhuma menor ideia de como fazer, mas era só para ver a viabilidade. Tá, Eu não, a gente vai... Tá. eu não Deixa sei eu... no Octave, mas no Python tem vários lugares, tem biblioteca que já vem pronta, só coloca a equação e ele resolve. É, pior, é verdade. No Octave também tem. O que tem também, só que você tem que instalar essas bibliotecas. É, gosto. Tá? Aí tem que ir atrás. No Python também tem muita coisa pronta, né? Olha só, então é isso que eu falei hoje, está aqui na apostila, tá disponível. E aqui, deixa eu ver. Tá. Aqui ele traz o método de Euler e traz também a solução numérica e analítica, né? Aqui é a solução, a última coluna é a solução analítica de y, né? YN é a solução numérica, então tem como comparar os valores. Olha só como que é os valores iniciais, né, para o método, o resultado analítico e o método de Euler. E aqui um script que ele fez usando o C, né? A ideia é basicamente a mesma, vocês podem transformar esse C aí em um Octave, tá? E fazer o cálculo, mas a essência da programação vocês já têm. Ele faz o que você falou, Henrique, aqui, ó, ele cria umas funções externas, tá? Double F é a função com dupla precisão, né? A função é dupla precisão, F, e as variáveis que a função depende, x, y e z, também são de duplas precisões, né? Então, ele criou a primeira variável, ele retornando z, que é a derivada de y em relação a x, e a segunda, que é a derivada de z em relação a y, que ele retorna, né, aqui, a equação, ó, tá vendo? 1000 menos 300 z menos 30z menos 200y, tá? Que é a derivada de z em relação a x. Então, ele cria duas funções externas e aí, a partir daqui, começa o programa. Ele declara as variáveis, né, dupla precisão, xn mais 1. Isso aqui no Octave você não precisa fazer, né, declarar as variáveis. Né? Int é uma variável inteira, né? E aí define os valores iniciais, y0, x0, y0, z0, o incremento, o valor máximo que o x vai assumir. Né? Inicia a contagem, né? Esse n aqui é só para ele plotar essa primeira coluna aqui, ó, 0, 1, que é o número de loop que vai ser para calcular a solução desse problema. Tá? Define as posições iniciais, x0, y0, x0, e cria o loop. Para cada loop, né, ele vai calcular a posição xn mais 1, né? Yn mais 1 e yn e z de n mais 1. Olha aqui o xn mais 1, como eu defini lá, né, aqui, né, o xn mais 1 é o xn mais h. Tá aqui. Opa. O yn mais 1, que é o yn mais h, e o zn mais 1, que é o zn mais h. Né? Tá. H vezes a função f, né, na posição xn, yn, zn. E o zn mais 1 é o zn mais h vezes a função g, né, da mesma forma como a gente definiu aqui no método de Euler. Né? Tá aqui, ó.
né? Da mesma forma. E aí, usando o método de Range-Kutta, procedimento parecido, tá? O valor numérico e o valor exato e o valor numérico, né? Vocês podem plotar e o script que eles fizeram aqui em C, ele define a função y, define a função f e define a função z. Tá, aqui a primeira é a solução exata, tá? Ele define y para a solução analítica, tá? A solução analítica é a solução exata da função. E aí define f, g, declara as variáveis, coloca as condições iniciais, define as condições iniciais e vai calculando os coeficientes K1, né? O K1 ele vai chamar a função f, o L1 também chama a função g lá em cima, né? Que você definiu aqui em cima, ó, o f e o g. Calcula L2, L3, L4. Aliás, K2, L2, K3, L3 e K4, L4. E depois calcula as posições xn mais 1, que é xn mais h, yn mais 1, que é yn, mais 1/6 de K1, mais 2 vezes K2 mais K3, mais K4. Né? O zn também, mais 1, e assim sucessivamente. E depois, olha só, isso aqui é muito importante no seu script, né? Ele faz o incremento da contagem n, que é n mais 1, x de n recebe xn mais 1, yn recebe yn mais 1, e zn recebe zn mais 1. Isso aqui é muito importante para quem vai calcular em Fortran e em C. Né? Você tem que atualizar a posição x de n para que você não perca, né, quando vai calcular o xn mais 1. Tá? Você não perca a informação. O loop termina e a apostila termina aí. Vocês façam o script de vocês e comparem os resultados aqui, tá? Pode plotar o x em função de y. Vocês podem plotar... aqui pode plotar 3 gráficos distintos, né? Você pode plotar y em função de x, y em função de z e z em função de x. Né? O que representaria isso? Vamos supor que no lugar de x fosse tempo, no lugar de z fosse x, posição, e no lugar de y, né? No lugar de y fosse a velocidade. Não, É isso aí mesmo, professor. É isso aí, né? Y é V e Z é X. Isso. E aí você poderia plotar aí a velocidade em função do tempo, né? O tempo aí faz o papel do x. A posição em função do tempo. A posição aí seria o y, né? E a velocidade em função do tempo, a velocidade aí é o z. E o diagrama de fase, que é a velocidade em função da posição, né? Seria o gráfico de z e y. Então, você tem aí 3 gráficos que vocês podem plotar para fazer análise, né, da sua equação diferencial de segunda ordem, que vai descrever aí algum sistema físico. Dúvidas? Não? Bom, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês agora um curso que eu dei de mecânica clássica alguns anos atrás. Eu vou parar o compartilhamento aqui, tá? E vou compartilhar em outra posição, em outro computador. Estão me escutando? Sim. Tá. Estão vendo aí minha tela, né?
2015, ave. Foi a última vez que eu dei curso de mecânica clássica no Instituto de Física. Por que eu estou trazendo mecânica clássica para vocês? Porque no curso de mecânica clássica, eu falei sobre oscilações não lineares. Ixi, não vai estar aqui? Pronto. Vamos ver se... Bom, essa aqui é a minha letra, tá, pessoal? Ó, isso aqui são problemas de oscilações não lineares. São os vários problemas que a gente pode deparar na física, né, e que é descrito em termos de equações diferenciais de segunda ordem. Então, as equações características são essas equações aqui, né, m vezes a derivada segunda de uma função x, mais a função da derivada primeira de x, mais uma função que é a função da posição de x, né, igual a um h de t. Né? O que é a f de x ponto ou a g de x pontos? Né? São funções aí que vai depender da variável x e da sua derivada primeira. Né? Então, ela vai conter a primeira potência de x ponto e x, né? E essas equações, elas são equações não lineares, ok? E ela pode levar a comportamento caóticos. Então, todo sistema que produz um comportamento caótico, ele vem de uma equação diferencial não linear. Mas nem todas as equações diferenciais não lineares levam a comportamento caóticos. Agora, como definir o caos? O que seria caos em mecânica clássica? Vocês saberiam dizer? Professor, acho que qualquer sistema caótico é quando a gente muda um pouco já esqueci o nome, as coordenadas iniciais e ele muda completamente. Muito bem, isso aí. Né? O comportamento de um sistema caótico ele é muito dependente das condições iniciais do sistema. Se você produz pequenas variações nas condições iniciais, você já vai ter um comportamento final desse sistema diferente, completamente diferente. Isso é a definição de caos. Né? Bom, na natureza a gente tem comportamentos não lineares, vários comportamentos não lineares, né? Oscilações, aí eu coloco como exemplo a oscilação de bandeira, o pêndulo duplo, né? O nosso colega vai falar sobre pêndulo duplo na próxima aula. Gotejamento de uma torneira e vazamento, então são vários exemplos aí. Bom, aí a gente pode falar de visão determinista da natureza, né? Grande parte da natureza ela parece ser caótica, ou seja, depende altamente das condições iniciais do sistema. Né? Então, conhecer esse sistema físico não é suficiente, né? Porque o caos, ele, em geral, ele não é determinista, né? O caos. Ou seja, no sentido de que ele não... O que seria o determinismo? Ele refere-se ao modo com que o sistema, né, evolui no instante próximo, né? Você consegue definir qual é a posição do sistema. Então, o que é um caos determinista? Ele está associado ao sistema não linear, à equação diferencial não linear, e o fato da equação ser não linear, ele é uma condição necessária para que o sistema ele execute movimentos caóticos, tá? Só que não é o suficiente. Por que não é suficiente? Porque nem todas as equações diferenciais não lineares reproduzem caos. Tá? Então, isso é importante para vocês desenvolverem sistemas, né, com caos na ciência, na engenharia, no mercado financeiro, principalmente, quem quer ganhar muito dinheiro. Né? E aqui eu dou alguns exemplos de oscilações não lineares, né, em oscilador harmônico. Né? Então,
Por que eu estou falando sobre isso? Porque vocês vão usar o método de Range-Kutta para resolver esses problemas de equações não lineares e, em alguns deles, né, descrever caos. Eu tenho aqui, eu vou deixar para vocês a cópia desses 2 artigos. Se quiser, eu posso deixar também essas notas de aulas que eu tenho. Esta, vamos ver se eu tenho outra. E esses 2 artigos sobre oscilações não lineares e caos com aplicações, tá? Então, aqui diz o que é um comportamento caótico, né? Notem aqui a forma como ele calcula, usando ferramentas computacionais e caos, o método de Range-Kutta, como é que ele aplica. Os coeficientes, né? K1, K2, K3, né? Como eu mostrei para vocês. E aqui os resultados que eles obtêm, né? De sistemas que realizam oscilações caóticas. E um dos exemplos é o oscilador de Duffy. Né? O oscilador de Duffy, ele tem essa equação característica, né? Não linear, e ele produz oscilações não lineares e também atratores, né, de Lorentz com estas características. Então, a ideia é que vocês consigam usar o método de Range-Kutta para descrever sistemas com este comportamento, né? Plotar um atrator de Lorentz, né? E deixa eu ver aqui a variação das funções, né, de posição e velocidade em função do tempo, né? E o diagrama de fase, né, desses sistemas, né? Todo esse... Vocês estão vendo? Tá, o diagrama de fase, né, desse sistema. Bom, e aqui, vamos ver, não, esse aqui não vai reproduzir o caos, mas eu acho que esse artigo aqui reproduz. Sistemas caóticos em físicas, né? Uma introdução, aqui ele parte desde o mapeamento linear, né? Sistemas que têm comportamento linear, ele vai descrever aqui o mapa de... aqui, né? O espaço de fase de um pêndulo plano, né? E mostra aí o que vocês já resolveram, né, em RK2. E depois caos, né? Sistemas de fractal também, que leva... Pronto. E aqui é a seção de Poincaré, né, de alguns sistemas que desenvolve... que tem como solução, né, que tem como equação diferencial equações diferenciais não lineares. Tá, o atrator de Lorentz, né, ele descreve também. Né, eu vou deixar aqui para vocês esse... aqui ele resolve a bola de bilhar, né, uma bola que sofre uma variação do momento linear e como que é a trajetória dela, como que o momento dela varia com posição e tempo. Tá, eu vou deixar para vocês estudarem isso aqui. Vocês que gostam de estudar física, né? Vocês conhecem esses 2 trabalhos? Não. Estou procurando aqui o Merion. Eu acho que eu não coloquei o Merion aqui. Não, o capítulo 2 do Merion seria o capítulo 4. Ah, sim, força de impulsão também, ó. Vocês podem usar, resolver problemas relacionados com força de impulsão, que é uma equação diferencial de segunda ordem homogênea, né? E aí obter as soluções dessa equação, né? A posição em função do tempo e também na verdade é um oscilador forçado, né? E aqui o diagrama de fase desse sistema e algumas soluções lineares para esse sistema, né? Dependendo da frequência angular da força impulsionadora.
Bom, todos esses sistemas que eu estou mostrando para vocês se resolve usando um programinha que eu fiz na época usando o Fortran. Se vocês quiserem, eu posso passar para vocês esse programa, para vocês aprimorarem e resolver esse programa, passar esse programa para o Octave. Oh, caramba. Deixa eu tentar abrir o programinha aqui para explicar como é que eu fiz esse programa. Ah, deixa eu ver se... Parece que ele está compactado. Não, não está. Não. Tô achando que não. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pronto, está aqui. Pronto. Vocês estão enxergando? Muito pequena a fonte, né? Vamos ver se eu consigo... Bom, esse programa eu vou passar para vocês estudarem. Ele está em Fortran, mas vocês podem passar para Octave, tá? Então, eu crio duas funções externas, elas estão aqui no final do programa. Note o seguinte, que o meu programa principal, ele começa na linha 6 e termina na linha 46, tá? Este é o programa principal. A partir da linha 47 são as funções externas que eu devo calcular, tá? E aqui, nesse termo aqui, inclusive aqui ele está escrito, esse programa, para resolver o exemplo que eu deixei aí na aula, né? Olha só, 1000 menos 30z menos 200y, né? Então, ele está escrito aqui exatamente para resolver o problema que eu deixei na aula. Então, aqui eu defino os coeficientes K1, K2, K3, desculpa, K1, L1, K2, L2, K3, L3, K4, L4, o índice, né, o valor de x com o incremento de h, né? Então eu calculo x na posição n mais 1, y na posição n mais 1, z na posição n mais 1, e depois que eu calculo essas funções, eu armazeno ela na posição x de n, né, e gravo ela no arquivo de saída aqui, ó, tá vendo? Na linha 28. Tá? Aqui é a solução analítica, para comparar com a solução numérica. O procedimento para vocês resolverem aqueles problemas que eu mostrei aqui é exatamente o mesmo. Tá? É só aprender a reescrever. Opa. Pronto. Para resolver esses tipos de sistema, basta escrever exatamente a equação de movimento que vocês devem escrever e calcular os coeficientes, né? K1, K2, K3, K4. Aqui, se não me engano, ele fez usando o mesmo procedimento que a gente vem fazendo nas aulas passadas, tá? Ele calcula a velocidade, não calcula a posição. Então é isso. Dúvidas? Deixa eu baixar. Como é que eu faço para baixar aqui? Vamos ver. Acho que ninguém tem dúvida.
A dúvida começa a aparecer a partir do momento que eu começo a fazer pergunta, né? Clica na impressão, professor, aí lá baixa. Ctrl P, eu acho. Manda aí. Ou Aqui. clica ali, né? Pronto, eu vou baixar. E este aqui. Tem mais algum que vocês querem aqui? O programinha, né? Tá, então eu vou colocar aqui no Teams. Unidade 3. Pronto. Agora esse arquivo aí doido. Este aqui. Ué, o outro não baixou? Ah, não. Vou baixar agora. AZC. E esse aqui. Vocês que gostam de mecânica clássica, não é mesmo, Henrique? Tem 2 artigos aqui muito interessantes. Um exemplo de Range-Kutta de 4ª ordem para vocês olharem, escrito em Fortran. Vocês podem transformar esse programinha para Octave e resolver os problemas desses 2 artigos aqui. Ok? Se vocês quiserem, vocês podem substituir a avaliação de vocês por esses exemplos aí que eu coloquei, tá? Vocês vão refazer esse artigo, né, e apresentar para a gente esse artigo com o programa de vocês e o resultado que vocês obtiverem. Tá? A gente Que pode avaliação, marcar professor? da unidade Eu 3. apoiei essa parte também pra você. A gente não está fazendo uma avaliação por unidade? S. Sim. Eu havia falado para vocês que vocês vão fazer um artigo na unidade 3, né? Com todos os exemplos que a gente fez até agora. Exatamente. Os alunos que quiserem substituir esse artigo, né, por um desses 2 aqui, pode substituir, mas como que vai ser a avaliação? Vocês vão reproduzir esse artigo aqui, ou o outro que seja, né, os resultados que ele obteve, né, do pêndulo plano e das oscilações, né, caóticas, aqui a seção de Poincaré, tá? E o atrator de Lorentz, né? Então, vocês reproduzindo isso aí, vocês vão me apresentar em forma de banner ou então em forma de apresentação de PowerPoint, tá? E aí eu posso substituir a nota. Quem quiser fazer artigo, pode fazer artigo. Quem quiser fazer dessa forma, pode fazer dessa forma. Tá bom? Mas explicar a física desses 2 problemas. Por que eu estou escolhendo esses 2 problemas? Porque são 2 problemas que envolvem mecânica e envolvem a física computacional, né? E olha quem que é o autor desse livro, desse trabalho aqui, ó, foi publicado em 93. Vocês conhecem o Deu de Castro Moreira? E o Deu de Castro Moreira é o presidente da SBPC, tá? O atual presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Alguém colocou uma dúvida no chat, só o Temerson rindo. Pessoal, alguma dúvida? Se não tiver, eu finalizo minha aula por aqui. Acho que não, professor. Só o Tá Temerson que tá sus. engraçadinho. Sossega. Aí sem dúvida, professor. Beleza, então. Quem for terminando aí de passar o RK4 que eu mostrei para vocês aí
em Fortran, quem passar aí por Octave pode mandar no meu privado, tá? Ou então manda lá no grupo e ajuda o pessoal também que está fazendo e tem dúvida. Aquele grupo lá é para tirar dúvida, pessoal. Vou aproveitar agora também e baixar aqui a nota de aula de hoje. Foram 3 páginas, mas eu já vou deixar lá. Bom, então beleza. Fico por aqui. Tchau para vocês. É nóis. Tchau, tchau. Até a próxima. Tá? Já está aqui no Teams. Só um pouquinho. Pronto, aula de número 19, as que eu escrevi no quadro já está no Teams disponível para que todos possam fazer o download e estudar a aula de número 19. Tchau para vocês, pessoal. Até quarta. Quarta-feira, quem vai dar aula vai ser o Giovanni, vai falar de pêndulo duplo. Beleza. Aí sim, hein? Tchau para vocês. Tchau. Falou.